Se a gente tivesse que escolher uma única playlist, uma só, para representar toda a humanidade para uma civilização alienígena, por onde a gente começaria? Que sons, que músicas, que imagens poderiam de fato encapsular tudo que a gente é? Com as nossas glórias, nossas contradições? É uma pergunta que, nossa, beira o impossível, né? Mas foi exatamente a tarefa que um grupo de cientistas e artistas enfrentou lá em 1977. Hoje a gente vai mergulhar na história do disco de ouro da Voyager, aquela cápsula do tempo cósmica que está agora, nesse momento, viajando pelo espaço interestelar, mais longe de casa do que qualquer coisa que a gente já fez. E a nossa fonte principal aqui é o livro Murmúrios da Terra, escrito pelo próprio cérebro por trás do projeto, o Carl Sagan. Exato. E a nossa missão aqui é explorar não só o que eles enviaram, mas por quê, né? A esperança por trás. Os desafios que eram quase absurdos e essa humanidade toda na criação da maior mensagem que a nossa espécie já enviou. Uma ideia tão grandiosa, quase de ficção científica como essa, de enviar uma mensagem para as estrelas. De onde vem uma inspiração assim? Parece algo que nasceria num laboratório, mas a origem é bem mais pessoal, não é? Totalmente. A semente disso foi plantada, olha só, em 1939, quando o Sagan tinha só 5 anos. Ele visitou a Feira Mundial de Nova York e ele ficou assim absolutamente fascinado pela cápsula do tempo. Era um recipiente hermético cheio de artefatos daquela época, sabe? Tinha desde uma edição do New York Times até um carretel de linha, tudo enterrado para ser aberto por uma civilização daqui a 5.000 anos. E ele descreve esse ato como uma ternura incrível. Não como um feito tecnológico, mas como um gesto humano. Ele escreveu: havia algo gracioso e muito humano naquele gesto, um abraço de nossos descendentes. A Voyager, então, foi basicamente pegar essa ideia de mensagem através dos séculos e elevar para uma mensagem através do cosmos por bilhões de anos. E o fascinante aqui é a filosofia por trás disso que o Sagan deixa muito clara. Ele não viu o projeto como um ato de arrogância. Pelo contrário, partia de uma visão muito humilde do nosso lugar no tempo. Ele dizia que a nossa civilização tecnológica, com toda a sua pompa, é só um piscar de olhos na jornada do tempo cósmico. Isso vira a ideia de cabeça para baixo. Normalmente, a gente pensaria que um projeto desses é o auge da vaidade humana, gritando: olhem para nós, somos incríveis. Mas o Sagan estava dizendo o oposto. Olhem para nós porque talvez amanhã a gente não esteja mais aqui. É quase um ato de preservação existencial. Exatamente essa palavra. E se a gente conecta isso com um quadro geral, o Sagan argumentava muito contra o determinismo histórico. Aquela ideia de que a história segue um caminho inevitável, sabe? Para ele, a nossa civilização é produto de um caminho muito específico, uma série de acasos e decisões improváveis. Se alguns eventos no passado tivessem sido um pouquinho diferentes, tudo sobre nós, nossa cultura, biologia, valores, poderia ser completamente diferente. E é essa improbabilidade que torna os detalhes da nossa civilização, segundo ele, extraordinariamente valiosos e dignos de preservação. A gente é um acidente cósmico precioso. Que perspectiva poderosa. Então, com essa missão em mente, a equipe começou a pensar em como. Como materializar essa mensagem. E a primeira ideia não foi um disco, né? Foi algo bem mais científico, digamos. Sim. O ponto de partida foi uma versão aprimorada das placas que foram nas sondas Pioneer, lá do início dos anos 70. Essas placas eram, essencialmente, cartões de visita cósmicos. Elas continham um diagrama do átomo de hidrogênio, a unidade de medida mais comum do universo, e um mapa que localizava nosso sistema solar em relação a 14 pulsares, que são tipo faróis cósmicos. E, claro, a famosa imagem de um homem e uma mulher, nus acenando. A famosa imagem. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque a burocracia e o puritanismo entram em cena. A equipe do Sagan queria incluir uma fotografia real de um casal nu, para mostrar a diversidade e a beleza do corpo humano. Mas a NASA vetou. O medo da reação do público foi maior. Foi um debate intenso. A equipe selecionou a foto com muito cuidado, buscando uma imagem que não fosse, nas palavras deles, sexista, pornográfica ou clínica.
Mas não adiantou. O curioso é que mesmo com a recusa da NASA, a equipe não desistiu da ideia. Eles insistiram e conseguiram manter uma silhueta do casal no pacote final de imagens do disco. Eles acreditavam que a biologia humana era uma parte essencial de quem a gente é. Mesmo assim, o Sagan percebeu que algo fundamental ainda faltava. Um mapa e diagramas científicos são frios, não contam a nossa história completa. Ele disse: somos criaturas que sentem. Era preciso encontrar uma forma de comunicar sentimentos. E como se faz isso para um destinatário que você nem sabe se tem ouvidos ou olhos? A música. A música se tornou a solução. Foi vista como a tentativa mais plausível de transmitir a complexidade da nossa vida emocional para seres com uma biologia potencialmente muito diferente. Havia também uma certa simetria agridoce na escolha de um disco fonográfico de cobre banhado a ouro. O ano era 1977, que marcava o centenário da invenção do fonógrafo por Thomas Edison. E, tragicamente, era o ano da morte de Peter Goldmark, o inventor do LP, o disco de longa duração. Que coincidência poética e melancólica. Um ciclo se fechando na Terra, enquanto o outro se abria para as estrelas. E havia outra razão, mais intelectual, para a escolha da música. A sua natureza profundamente matemática. A crença de que as relações matemáticas são universais, válidas em qualquer lugar do cosmos, sugeria que a música poderia transmitir muito mais do que só emoções. Poderia revelar algo sobre a nossa lógica, nossos padrões de pensamento, o jeito que o nosso cérebro organiza o mundo. Então a decisão foi tomada. Seria um disco. E aí começa a loucura da curadoria. O que colocar na playlist da humanidade? Imagino que o primeiro obstáculo tenha sido o mais básico de todos: o espaço. Exatamente. A tecnologia da época permitia só uns 27 minutos de música por lado de um disco tocando a 33 e 13 rotações por minuto. O Sagan escreveu a frustração, dizendo que isso era mal suficiente para 2 movimentos de uma única sinfonia. A pressão para escolher cada segundo com perfeição era imensa. Mas eles tiveram uma sacada genial para contornar isso, não foi? Sim, foi uma solução brilhante e analógica. Eles encomendaram um disco projetado para tocar 16 e 13 rotações por minuto, uma velocidade bem mais lenta. Isso diminuiria um pouco a fidelidade do som, a qualidade do áudio, mas mais do que triplicaria a capacidade, chegando a quase 90 minutos de conteúdo. De repente, eles podiam respirar. O que levanta uma questão importante. Ter mais espaço tornou a escolha mais fácil ou, na verdade, muito mais difícil? Porque agora as possibilidades eram muito maiores. Muito mais difícil. O Sagan escreveu: obviamente, não existe uma resposta ideal. Existem tantas respostas quantas pessoas tentam tomar essa decisão. Os debates na equipe eram acalorados, apaixonados. Tudo estava em discussão. Incluir cantos gregorianos, Bob Dylan. A música se sustentaria sem a compreensão das palavras. E surgiram dilemas éticos profundos. Deveriam incluir música interpretada por supostos simpatizantes do nazismo, conseguindo separar a arte do artista numa mensagem para a eternidade? Qual versão do Concerto de Brandemburgo de Bach era definitiva? E no meio de todas essas discussões filosóficas, eles esbarraram em problemas bem terrenos como a história dos Beatles. Ah, sim. A equipe queria muito incluir Here Comes the Sun. Era uma escolha perfeita, otimista, universal. E eles conseguiram o que parecia impossível. Todos os 4 Beatles aprovaram a ideia. Mas eles não detinham os direitos autorais da própria música. A situação legal era tão complicada envolvendo a gravadora que a equipe simplesmente não podia arriscar. A música ficou de fora por uma questão de propriedade intelectual. É inacreditável pensar nisso. Uma mensagem destinada a viajar por 1 bilhão de anos, barrada por uma burocracia de copyright que talvez nem exista daqui a 50 anos. Mas essa paixão por trás do projeto também gerou momentos incríveis de pura determinação, como a busca por uma música indiana específica. A história da canção Jat Kahan Ho é fantástica. O etnomusicólogo do comitê, o Robert Brown, insistiu que essa peça, da cantora Surshri Kesarbai Kerkar, era uma das melhores peças musicais já gravadas e era essencial. O problema é que a gravação estava fora de catálogo há anos.
A Ann Druyan, uma das principais colaboradoras do projeto e futura esposa do Sagan, procurou em dezenas de lojas de discos raros em Nova York, sem sucesso. Que o prazo se esgotando, imagino a tensão. Exato. Faltando poucos dias, ela ligou para o Brown desesperada, pedindo uma alternativa. Ele foi irredutível. Disse, não há nada parecido, continue procurando. Ann Druyan então ligou para bibliotecas, assessores culturais, até para restaurantes indianos, qualquer um que pudesse ter uma cópia. Por fim, alguém lhe deu o telefone de uma loja de eletrodomésticos no Queens que pertencia a uma família indiana. Uma loja de eletrodomésticos. Sim, ela ligou e o dono confirmou que vendia alguns discos indianos. Ela foi até lá e debaixo de uma mesa, numa caixa de papelão empoeirada, estavam 3 cópias lacradas do disco. A paixão de um especialista e a persistência de uma colaboradora garantiram que uma das tradições musicais mais complexas do mundo estivesse representada. E essa pequena história reflete o espírito de todo o projeto. Foi uma gangorra entre a ganância e o altruísmo. A RCA Records, por exemplo, quando percebeu que poucas músicas da seleção eram do seu selo, simplesmente se recusou a ajudar na produção técnica. E em contrapartida? Em contrapartida, a Columbia Records, de onde vinham muitas das faixas, abraçou o projeto. O presidente da gravadora, Goddard Lieberson, apoiou a iniciativa como um serviço público, garantindo todas as licenças e mixando o material. Foi como Sagan descreveu, uma restauração da fé no espírito humano, provando que a cooperação era possível. Além da música, que já foi uma saga, o disco também continha uma coleção de imagens e sons da Terra. Como se resume a experiência visual e sonora do nosso planeta em 115 fotos e alguns minutos de áudio? Esse foi outro desafio monumental. A seleção de imagens foi organizada tematicamente, começando com o básico da ciência e da matemática, tipo diagramas do sistema solar e da estrutura do DNA. Depois passava para a biologia, mostrando a diversidade da vida na Terra, de insetos a baleias. E finalmente chegava à humanidade. E o que eles escolheram para nos representar visualmente? De tudo um pouco. Imagens de pessoas de diferentes culturas comendo, bebendo, rindo, cenas de cidades, como o trânsito na Índia e o Sydney Opera House, imagens de tecnologia, como o lançamento de um foguete e um astronauta no espaço. Mas também cenas íntimas, como uma mãe amamentando seu filho. Já a seção de sons era uma colagem da vida no planeta. Que tipo de sons? Começava com os sons da natureza, vulcões, terremotos, vento, chuva, o canto dos pássaros. Depois, sons de animais. E então, os sons humanos. Passos, o som de um ferreiro, um trem, um beijo, o choro de um bebê. E uma das coisas mais tocantes, as ondas cerebrais da Ann Druyan enquanto ela meditava sobre a história da Terra e o amor. Eles tentaram capturar a sinfonia caótica e bela da vida. Essa busca pela música, pelas imagens, pelos sons, já mostra a profundidade do projeto. Eles queriam transmitir emoção, algo que transcende a linguagem. Mas e a linguagem em si? Como eles abordaram o desafio, talvez ainda mais complexo, de literalmente dizer olá para o universo? A equipe decidiu incluir saudações em dezenas de idiomas. E, logicamente, o primeiro lugar que procuraram foi a Organização das Nações Unidas. Parecia o caminho óbvio para garantir uma representatividade global. Mas, claro, não foi tão simples. Prevejo um labirinto burocrático. Você acertou em cheio. O Comitê da ONU não podia agir por conta própria, precisava de uma ordem da missão americana, que por sua vez precisava de uma ordem do Departamento de Estado, que precisava de uma garantia da NASA de que as saudações seriam de fato incluídas. O problema? A NASA ainda nem tinha aprovado formalmente o disco. Era um paradoxo kafkiano. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. A ONU não podia ajudar sem a permissão da NASA, e a NASA ainda não tinha decidido se queria ajuda da ONU? Isso é brilhante. E o detalhe mais cômico, ou talvez trágico, foi quando um oficial da ONU, diante do cronograma apertado do lançamento, perguntou seriamente ao Sagan se eles não poderiam simplesmente adiar o lançamento da Voyager para se adequar ao calendário de reuniões do comitê. Não acredito. Adiar uma missão interestelar com janelas de lançamento calculadas por anos
para encaixar na agenda de um comitê. Acho que encontramos a prova definitiva de que a burocracia é uma força universal, talvez mais poderosa que a gravidade. E as complicações não pararam aí. Sagan queria um equilíbrio de gênero nas vozes, mas foi informado que quase todos os delegados eram homens e que eles dificilmente delegariam o privilégio de dizer olá às estrelas. E muitos não se contentaram em apenas dizer olá. Queriam fazer discursos, ler poesias. O delegado nigeriano deu uma charmosa aula de geografia descrevendo a localização de seu país. E no meio de toda essa confusão surgiram algumas das mensagens mais icônicas, quase por acaso, de última hora. Sim, duas se tornaram fundamentais. A primeira foi do secretário-geral da ONU na época, o Kurt Waldheim. Sua equipe gravou uma mensagem sem o conhecimento do time de Sagan, mas o discurso foi tão elegante que eles decidiram incluí-lo. Ele dizia: "Deixamos o nosso sistema solar rumo ao universo em busca apenas de paz e amizade." E a outra foi do então presidente americano Jimmy Carter. Exato. Como a mensagem do secretário-geral da ONU estava lá, o Sagan achou justo oferecer a oportunidade ao presidente dos Estados Unidos. Para sua surpresa, Jimmy Carter concordou prontamente. Sua mensagem, enviada em formato de texto, é uma das declarações mais inspiradoras de todo o projeto. Ele escreveu: "Este é um presente de um pequeno mundo distante. Estamos tentando sobreviver ao nosso tempo para que possamos viver no seu." Estamos tentando sobreviver ao nosso tempo para que possamos viver no seu. É uma frase de uma humildade e uma esperança imensas. Ao final de tudo isso, com um disco pronto para voar, qual era o sentimento? O que o Sagan pensava que tudo aquilo significava? Ele encontrou uma metáfora perfeita ao pesquisar a música gamelã javanesa, que foi incluída no disco. Existe uma tradição local que diz que há uma música espiritual tocando continuamente no mundo, em silêncio. Quando uma orquestra gamelã se apresenta, ela está apenas tornando audível um pequeno trecho da música da eternidade. Então, o disco de ouro seria isso, uma expressão local e momentânea de um discurso cósmico que talvez sempre tenha existido. Uma forma de nos juntarmos a uma conversa que já estava acontecendo no universo, mesmo que ninguém nos ouça. Precisamente. E no final, a grande questão é: o que o disco diz sobre nós, seus criadores? A conclusão do Sagan é a mais poderosa. Ele escreveu que, apesar de todas as incertezas, uma coisa ficaria clara sobre nós para qualquer um que encontrasse a mensagem. Ninguém envia uma mensagem dessas sem uma paixão genuína pelo futuro. O disco por si só prova que éramos uma espécie com esperança, com perseverança e com desejo profundo de nos conectarmos. É uma conclusão belíssima. A existência da mensagem é a própria mensagem. O que nos leva a uma última reflexão. O disco de ouro é um retrato da humanidade de 1977. Se a tarefa fosse criar um novo disco hoje, com quase 50 anos de novas músicas, sons, descobertas e conflitos, o que seria essencial incluir para nos representar agora? E talvez, mais importante, o que teríamos que dolorosamente deixar de fora? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.